Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael do YouTube. Rogamos ao Mestre que possa envolver a cada um de vocês em muito amor, muito carinho e muita luz. Hoje nós vamos ver agora a Palestina ao tempo de Jesus, como é que ela era composta. Então vamos, no nosso estudo, ter uma noção geral. Vamos ver algumas coisas que a gente até já falou, mas outras que são diferentes, né? Coisas que nós ainda não abordamos, para que a gente tenha assim um apanhado geral de como estava exatamente o mundo aonde Jesus vai nascer. Então, habitavam a Palestina os israelitas, também chamados de judeus ou hebreus, todos descendentes de Abraão, o patriarca. A religião israelita foi a primeira que formulou, aos olhos dos homens, a ideia de um Deus espiritual. Através de Moisés foram revelados os 10 mandamentos das leis de Deus. Constantemente, Deus enviava então os seus profetas que, com as suas pregações, procuravam manter a observância fiel dos preceitos divinos. Desse modo, enquanto os outros povos eles se envolviam com a idolatria, cultivando outros deuses, a nação judaica permanecia firme em conservando o culto ao Deus único. Cerca de 63 anos antes de Cristo, a Palestina foi conquistada pelos romanos, quando então passou a ser governada pelo ambicioso e cruel Herodes o Grande, que conseguiu ser proclamado rei sob a supervisão de Roma, como nós vimos no estudo passado, né? Então, no tempo de Jesus, a Palestina estava dividida da seguinte forma, em 4 províncias. Tinha a Judéia, tinha a Samaria, a Galiléia, parte da Pérea, que fazia parte da Galiléia, e a Itureia. No mapa nós podemos observar cada uma dessas regiões aqui, que fica bem claro para a gente poder entender como é que está disposta cada uma dessas províncias aqui da Palestina. Quando Herodes morre, 4 anos depois de Cristo aproximadamente, ele vai partilhar então entre os 3 filhos, né? E aí que dá essa divisão que a gente viu no mapa ali. Então ele diz, está marcado assim, Herodes Felipe II, que era filho do Herodes o Grande, ficou sendo tetrarca da Itureia. Herodes Antipas fica sendo tetrarca da Galiléia e Pérea. Herodes Antipas é aquele mesmo em que Jesus vai até ele no dia do julgamento. Jesus é levado para ele no dia de julgamento. Arquelau, o outro filho, foi indicado como tetrarca da Judéia e da Samaria. Porém, essa divisão durou um pouco tempo, porque Arquelau, pelas suas crueldades e desmandos, ele foi retirado do poder pelos romanos e exilados na Gália. E a Judéia e a Samaria passou a ser então governada por um procurador romano, Pôncio Pilatos. As atividades da economia, né, na Palestina ao tempo de Jesus, então tinha agricultura, onde cultivava-se o trigo, a cevada, legumes, hortaliças, figo, uva e as oliveiras. Tinha a pecuária, né? Criação de camelos, vacas, ovelhas, cabras, a pesca, né? O artesanato, o trabalho na cerâmica, no couro, tinha carpintaria, fiação e tecelagem, tinham também outros artesãos, né? E também os padeiros, barbeiros, açougueiros, carregadores de água e escravos,
que trabalhavam tanto em atividades produtivas como em outros ofícios. Jesus foi artesão, né? Era carpinteiro. Alguns dos seus discípulos foram pescadores e 2 deles foram cobradores de impostos. Nos povoados, o comércio era reduzido e o sistema é mais na base da troca. Toda atividade comercial é controlada por um sistema de imposto sobre a compra e venda de produtos organizada por Roma. Esses impostos são cobrados pelos publicanos. Os publicanos não são cobradores de impostos. O Império Romano também cobrava o tributo pessoal e sobre as terras, uma contribuição anual para sustento dos soldados que ocupavam ali a região da Palestina. Esses impostos e taxas se tornaram insuportáveis na época de Jesus. Tanto é que se organizaram, então, muitos grupos, né, tentando, né, tirar Roma para que eles não pagassem mais tantos impostos. Né? E dos publicanos mais conhecidos, nós temos Levi, que tornou-se discípulo de Jesus e mudou de nome para Mateus, e também Zaqueu, né, que também foi um dos publicanos. E depois também Zaqueu passa a seguir Jesus. Lá naquela época, tinha o Sinédrio, que é o Tribunal Supremo. Então, ele julga os crimes políticos e religiosos. A sua influência se estende sobre todos os judeus, mesmo aqueles que não viviam na Palestina. Os judeus, se estivessem fora, eles também, eles eram julgados, né, estavam sob o domínio do Sinédrio. Como todas as províncias romanas, a Palestina possuía liberdade religiosa e judiciária, esta exercida pelo tribunal do Sinédrio, que somente não tinha poderes para decretar a pena de morte, que eram da alçada de Roma. Os romanos, eles tinham uma tática diferente, né, dos outros povos. Eles dominavam o local, né, mas deixava constituído o governo que estava lá, e eles exerciam as suas liberdades religiosas sem a interferência do poder romano. Então, quem comandava, quem cuidava do povo era o Sinédrio, né? Que ele é que fazia todo o comando do seu povo, a administração do seu povo. Os romanos só queriam saber do dinheiro e da obediência às leis que eles impuseram. Então, o Sinédrio era representado, né, era composto por 72 membros, entre os quais o sumo sacerdote. Então, eram 72 ministros lá, seriam senadores ou alguma coisa desse nível, e um sacerdote, um sumo sacerdote, que era o chefe geral. O templo era o centro vital da vida judaica. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto, ofereciam sacrifício de animais e oferendas de incenso. Devia ser um negócio assim bastante movimentado, porque, né, tudo acontecia ali. Então, os judeus todos os anos iam em peregrinação ao templo para as principais festas, né? Especialmente tipo a Páscoa, né? A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus, que significa passagem, a lembrança da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há cerca de 3.500 anos, mais ou menos, né? Também tinha uma festa muito interessante chamada da dedicação. Em hebraico, a palavra Chanukah significa dedicação. A festividade comemora a vitória da luz contra a escuridão, a preservação do espírito de Israel e a liberdade religiosa.
Os judeus aproveitavam o feriado para se reunir em família, recitando bênçãos e cânticos de louvor. É muito interessante essa festa, ela tem uma história e a gente vai contar. Vindo da Macedônia, o Império Grego expande-se de maneira significativa, conquistando desde o Egito, Oriente Médio até a Índia. Depois da morte do seu grande imperador, Alexandre, que nasceu em 336 e morreu 323 a.C., vários generais lutam pelo controle do império. O imperador Seleucida Antíochos Epífanes, que nasceu em 175 e morreu em 163 a.C., conquista o domínio sobre a região do Oriente Médio e investe fortemente contra toda a região da Judéia, impondo os costumes, as tradições, a religião e o pensamento grego helenístico. Para os judeus, ele proíbe a circuncisão, a observância do sabá, todas as restrições de comida, estipula que apenas porcos poderiam ser sacrificados no templo. Ele mesmo, num gesto de desrespeito e profanação, oferece um porco como sacrifício a Zeus no interior do templo, no Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo. Todos os utensílios do interior e exterior do templo são retirados e o local passa a ser mais um templo do deus grego Zeus. Isto, para o judeu, é algo inaceitável mesmo. Né? Certo dia, um oficial sírio ordenou que Matiaco, Macabe, Mateus ou Martelo ou o Macabeus, cabeça de uma importante família de sacerdotes do templo, oferecesse um porco no altar. Matitial, juntamente com seus 5 filhos, dão início a uma revolta judaica, matando o oficial sírio e todos os seus soldados. Sob a liderança do Macabeu, seu terceiro filho, Yehuda e Judá, assume o controle da revolta e leva o exército dos Macabeus à vitória sobre o exército grego-sírio no ano de 165 a.C. Livres então do domínio, da ocupação do exército grego-sírio, os Macabeus dão início à purificação do templo em Jerusalém. No dia 25 do mês, mais ou menos mês de outubro, né, no ano de 162 a.C., eles realizam com grande celebração a rededicação do templo com a consagração do novo altar. O chamado fogo eterno foi novamente aceso e o grande candelabro de 7 pontas no interior do templo. Mas o óleo de oliva, consagrado para queimar a menorá, era suficiente para mantê-la acesa apenas um dia e levaria no mínimo uma semana para se preparar mais óleo. Então, por um milagre de Deus Todo-Poderoso, o fogo na menorá continuou queimando por mais 8 dias, tempo necessário para a preparação do novo óleo, conforme o relato do livro de 2 Macabeus. Alguns rabinos e autoridades judaicas consideram como sendo milagre não só os 8 dias da queima do óleo na menorá, no interior do templo, mas também a vitória do exército dos Macabeus sobre os poderosos exércitos sírio-grego. Eles lembram que o exército dos Macabeus era, em sua maioria, composto por sacerdotes, os quais não possuíam experiência em batalha, armas ou táticas de guerra. Eles se refugiavam nos montes e nas cavernas no redor de Jerusalém e atacavam de noite sob uma forma de ataque surpresa em diferentes pontos da cidade. É uma festa muito bonita, porque esse exército sírio-grego
grego, eles profanaram o local mais santo, que é o templo, e foram no Santo dos Santos, que é o local mais bem protegido, onde eles recebiam através dos seus sacerdotes orientações do plano espiritual. Também tem uma outra festa que chama-se dos tabernáculos, também é muito interessante. A festa dos tabernáculos tem grande significado, pois foi ordenada pelo próprio Deus. É comemorada no 15º dia do mês, que mais ou menos vai dar no mês de Tirixim, primeiro mês do calendário civil judaico. Então, é 2 semanas após o Ano Novo Judaico. E usualmente cai no final do mês de setembro ou no início do mês de outubro. A festa do tabernáculo também é chamada a festa da colheita, e era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e o Pentecostes. Apesar disto, Deus atribuiu um significado histórico, desejava que seu povo trouxesse à memória sua perseguição pelo deserto, né, e toda a providência dada por ele. Então Deus não queria que eles esquecessem esse período. A fragilidade das tendas que se acompanhavam era uma das lembranças de sua fragilidade humana e dependência de Deus durante aqueles 40 anos a caminho da terra prometida. A palavra tabernáculo tem origem na palavra latina tabernáculo, que significa cabana, um abrigo temporário. Uma festa muito importante. E Jesus ia, né, a alguma dessas festas, né, e ia até lá. Então tudo isso funcionava ali no templo. E os judeus eram, assim, eles tinham por obrigação de ir, pelo menos em uma das festas, eles tinham que estar lá. Estivesse onde estivessem, eles saíam e iam, né, em caravana até o templo para participar dessas festas. As outras cidades não possuíam templo, mas apenas sinagogas. Sinagogas eram edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leitura dos livros sagrados, seguida de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava ao sábado na sinagoga. A lei era lida em hebraico na sinagoga, as orações também eram feitas em hebraico, tanto em particular, né, você fazendo a sua particular ali, ou também no templo, também se fazia em hebraico. Mas na vida diária, ao ensinar, Jesus teria com certeza usado o aramaico. Entretanto, no tempo de Jesus, o templo tinha se transformado num mercado, que ali as pessoas iam para fazer os sacrifícios, né? Então, matava-se desde uma rolinha até um boi. Então, aquilo devia ser realmente algo assim bastante complicado, bastante sujo, não devia ter assim um saneamento básico muito bom, não. Tanto é que a Amélia Rodrigues, no estudo anterior, ela fala, né, do mau cheiro que existia em Jerusalém. Então, ele diz assim, que o templo era um mercado e ele se tornou também um grande centro de exploração e dominação do povo. Nós vemos isso hoje em algumas religiões, onde se vende de tudo. Não é? Então, é uma exploração mesmo do povo, da sua fé, daquela inocência, né? Por causa da sua fé, da sua crença firme, eles são às vezes, e aliás são muitas vezes, né, essas pessoas que dominam esses centros religiosos fazem uma exploração muito grande, né, mercadejam a fé. É uma coisa muito triste que ainda hoje existe, e naquela época já existiu. Então ele diz assim, as sinagogas, como se vê, não eram lugares de culto,
mas sim escolas, onde todos aprendiam as escrituras e até as crianças em determinado dia iam lá para ler. Os meninos, as meninas não aprendiam a ler. O governo da sinagoga era constituído por anciões, sendo os principais denominados, como se lê em Lucas capítulo 7 e 13, príncipes ou chefes. Chefes da sinagoga ou príncipe da sinagoga. Enfim, eram pequenas assembleias destinadas ao ensino religioso. Lá no templo obedecia mais ou menos a mesma orientação que era na sinagoga, né? Com um acréscimo do culto, e culto exterior, parecido com os que se vê hoje nas igrejas romanas, né? Esse culto foi degenerando aos poucos em vil mercância de sacramentos, como se verifica atualmente nas igrejas. Isso está. Quem fala isso é Caibar Schutte, no livro Espírito do Cristianismo, no capítulo 32. E é verdade, né? O culto exterior, né? As paramentações, as apresentações disso, daquilo, né? Segue um ritual, né? Tudo isso nós sabemos que não há essa necessidade para se fazer, estar na presença de Deus, estar com Jesus. Mas ainda existe, e naquela época era assim que era feito. Então, na premissa do reino, no Respingos Históricos, o Espírito Amélia Rodrigues, psicografando por Divaldo Pereira Franco, diz: Jesus viveu na Palestina, que era uma pequena faixa de terra com mais de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, com 240 quilômetros de comprimento e no máximo 85 quilômetros de largura. Corresponderia aproximadamente à área do estado de Sergipe. Então, se nós olharmos o estado de Sergipe, como no mapa, procuramos Sergipe, a Palestina era mais ou menos do tamanho de Sergipe, né? Então, nas cidades menores, né, existia um aparato político, que era também o Sinédrio, né? Ele mantinha nas cidades um aparato político, normalmente eram conselhos locais, né, dominado de início pelos grandes proprietários de terra, mas mais tarde pelos escribas e doutores da lei. Da mesma forma, nos povoados locais ainda menores, né, encontramos um conselho de anciãos que se reúne tanto para decidir sobre questões comunitárias como para casos de litígio, transgressões de lei, funcionando como tribunal. Além disso, no campo, as relações de autoridade permanente são as relações familiares. Isso nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, edição pastoral, nas edições paulinas de 1990. Os líderes espirituais do povo não eram, na realidade, o sumo sacerdote, como seria natural que fosse, mas sim os rabis, os intérpretes da lei. Então, o rabi era o intérprete da lei. Normalmente usavam vestes franjadas e cintas de couro na testa e nos braços. Levavam o povo para onde queriam, sendo seguidos fanaticamente, por isso mesmo sempre vigiados pelo Sinédrio. O sumo sacerdote era um aristocrata, quase sempre da corrente dos saduceus. Dois principais saduceus, Anás e Caifás. Enquanto os rabis eram fariseus. Dois deles, José de Arimateia e Nicodemos, homens do povo sem ligações partidárias que se limitavam à interpretação da lei consignada na Torá. Então eles eram os fariseus, né, eles que discutiam a lei, né, eles eram realmente assim, eles tomavam conta da lei, né? Então, como ele diz aqui, eles levavam o povo para onde queria, porque eles faziam as interpretações que eles queriam. Esses dois fariseus, nós colocamos José de Arimateia e Nicodemo, foram que auxiliaram, né, Jesus,
Porque quando Jesus morreu, José de Arimateia foi lá e requisitou de Pilatos o corpo de Jesus para lhe dar uma sepultura, porque naquele tempo quem era crucificado não era enterrado, ele ia para uma cova comum e não era coberto. Enquanto os rabis encarnavam os sentimentos religiosos predominantemente, o sacerdote representava o poder político. Então, Anás e Caifás, pelo poder político, condenaram Jesus à morte por crucificação. E ele tem uma curiosidade. Todos os povos, né, adoram arte, ciência, esporte, luta, riqueza, glórias mundanas, mas os judeus não. Eles adoravam o seu Deus Jeová. Isso, aliás, lhes vinha de sua destinação de povo escolhido, com aliança remota obtido por seus ancestrais, Abraão, seu primeiro patriarca, como Deus nacional. Você vê que, mesmo nas festas romanas, os judeus não participavam. Quando eles eram dominados ali pelo Império Sírio-Grego, também não participavam de suas festas. Eles seguiam a sua origem. Uma coisa muito bonita de se ver, né? Então, meus irmãos, o Edgar Armond, o Redentor, capítulo 11, ele diz assim: além de Roma, o Sinédrio escorchava o povo com tributos de toda a sorte, que eram pagos religiosamente, além daqueles que eram devidos aos romanos invasores e aos reis locais. Nós vemos a Palestina, como é que ela estava dividida com o seu povo, como eles trabalhavam, quem eram os doutores da lei, quem eram os rabis. Então nós temos assim um panorama daquilo que aguarda Jesus, que vai chegar, né, nesses momentos aqui. Na semana que vem a gente vai descrever o povo, né, como é que ele era dividido. Então, que Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muito amor, que você possa pesquisar, aprender um pouco mais sobre esse povo maravilhoso, que é o povo judeu, e entender como Jesus chegou e quem eram os personagens. Que a paz do Mestre Jesus esteja em seu coração. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lares Maior.